Então, muito boa noite. Estamos na Ordem dos Médicos e hoje vamos falar do Covid-19. O assunto está na ordem do dia, todos nós sabemos. O estado de emergência acabou de ser decretado e, portanto, vamos saber o que é que o futuro nos espera. Não só para nós, mas também para os nossos filhos e para os nossos netos. A FDC Consulting resolveu organizar este debate com médicos e outras pessoas ligadas à área da saúde, com o objetivo de trazer mais literacia para os portugueses num momento muito difícil. São nossos parceiros desde a primeira hora, a Ordem dos Médicos, onde estamos, a Ordem dos Farmacêuticos e também a Apifarma. Connosco estão também muitas associações de doentes que nos pediram para assistir e transmitir o nosso debate. Contamos com todos e esperamos que, de facto, no fim deste debate, todos estejamos muito mais esclarecidos. Tenho também a dizer uma coisa, neste debate tivemos em atenção as determinações da Direção-Geral de Saúde e, portanto, estamos todos a 1 metro, pelo menos, de distância. Queria ainda explicar que este debate vai ter 2 partes. Uma primeira com 3 personalidades que eu vou já anunciar quem são e, seguidamente, vamos ter os comentadores, que são os 2 bastonários presentes hoje neste encontro, o bastonário da Ordem dos Médicos e nosso anfitrião, Dr. Miguel Guimarães, e também a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, a professora Ana Paula Martins. Vou agora apresentar os meus convidados desta primeira parte, que são conhecidos de todos vocês. Eles têm passado os dias a ir às televisões nacionais. Em todo caso, desta vez estão aqui connosco e é um gosto ter todos aqui connosco. Começo por apresentar o Dr. Filipe Frois, no canto mais longe de mim, pneumologista. Dr. António Diniz, também pneumologista, professor Francisco Antunes, aqui ao meu lado, especialista em doenças infecciosas e professor também jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Muito obrigada aos 3 por estarem aqui comigo. Professor Francisco Antunes, começo pelo senhor. A questão do aparecimento deste vírus já era muito esperado pela comunidade científica. Em todo o caso, talvez pelas outras pessoas não, e de facto o pânico instalou-se na sociedade portuguesa. Como é que o senhor definiria isto? Houve tempo para se fazer este percurso, uma vez que vocês sabiam que este vírus, ou outro qualquer, iria aparecer? Exatamente. E provavelmente outros irão emergir. Portanto, esta é considerada a 3ª epidemia por um vírus deste género, particularmente os 2 já conhecidos de 2002, 2003 e mais tarde o SARS, mais tarde o MERS, também associado a elevada mortalidade. Este vírus emergiu como é natural neste mundo globalizado, particularmente neste mundo globalizado, e em que estão instaladas condições para que haja algum risco de transmissão de vírus dos animais para o homem. Okay. É um facto bastante frequente, há estas emergências e estes surtos de vírus dos animais para os homens, transpondo a chamada barreira genética. E, portanto, aquilo que acontece é um contacto muito próximo entre animais portadores de vírus que, em princípio, não são patogénicos para os chamados reservatórios e que depois se transmitem ao homem e o vírus acaba por se adaptar ao homem através de mutações. Dependendo dos receptores para determinados vírus, há várias vias de transmissão destes vírus dos animais para o homem e, dependendo dos receptores, no caso concreto, estes coronavírus, como é tradicional relativamente aos coronavírus que infectam os homens, porque existem 7 espécies de coronavírus que infectam o homem. Sim. E 4 delas circulam no homem provavelmente há centenas de anos. E estes 3 últimos é que infectaram recentemente o homem e por isso é que esta carga de grande patogenicidade, dado que quando há, por norma, quando há a transposição de espécies, a passagem
a passagem da barreira genética, estes vírus são altamente patogénicos. É o caso dos vírus das febres hemorrágicas, conhecidas epidemias do ébola, e, portanto, era previsível que acontecesse este fenómeno. É evidente que ninguém estava à espera, sobretudo, da dimensão deste processo, dado que já havia experiências com os outros vírus que ficaram confinados, particularmente aquele SARS que foi responsável por aquela pneumonia atípica gravíssima que se confinou à Ásia, e muito em particular, houve surtos um pouco por todo o mundo, mas pequenos surtos, mas conseguiu-se confinar à Ásia em 8 meses, e, portanto, com a emergência deste, sempre se pensou que iria acontecer a mesma coisa. Ora, mas não é isso que se passa. Não é isso que se passa. E, portanto, aquilo que nós estamos a verificar é que este vírus, como sabe, emergiu na China, numa região muito especial, uma região de cruzamento de portos, aeroportos, no fundo um grande cruzamento, portanto uma grande movimentação de populações. E sobretudo numa região muito populosa, como é aquela província de Hubei, com cerca de 60 milhões de habitantes. E aquilo instalou-se precisamente, pensa-se que tenha instalado, que tenha tido a sua origem da transposição precisamente de uma espécie animal para o homem. E fala-se muito no mercado de animais vivos, os chamados wet markets, em que provavelmente os animais que são utilizados na alimentação do homem, ou na alimentação, particularmente na China, que gostam muito antes de se alimentarem, de ver o animal, e, portanto, essa transmissão ocorreu, se não estou em erro, em 27 de dezembro, e rapidamente foi identificado o agente, que foi com uma rapidez. Em cerca de 2 semanas estava identificado o agente, e a China disponibilizou imediatamente testes para serem serem utilizados para o diagnóstico. O que foi surpreendente na China, e que de facto essa não foi uma aprendizagem, mais uma vez a aprendizagem que nós não tivemos a oportunidade, é que eles imediatamente constituíram um cordão sanitário. Já com a experiência que eles já tinham tido anteriormente, há cerca de 20 anos, com o SARS. Constituíram esse cordão sanitário e isolaram 60 milhões de pessoas. E, ao mesmo tempo que constituíram esse cordão sanitário a nível local, eles também determinaram o isolamento em casa de cerca de 1,4 bilhões de pessoas a nível nacional. Portanto, funcionaram. Eles conseguiram funcionar bem. É isso que me está a dizer. Conseguiram funcionar bem, porque, para além disto, tendo em consideração a experiência anterior com o SARS, eles instalaram um sistema de saúde, um sistema sanitário naquela região que considero impressionante. Já vamos voltar e já vamos tentar depois perceber o que é que aconteceu na Europa. Vamos ficar-nos por enquanto pela China e eu depois já vou falar outra vez da Europa. Vou agora dar a palavra ao Dr. António Diniz para saber o que é que nós sabemos concretamente sobre este vírus e o que é que não sabemos, o que é que nos falta saber. Porque isso é que vai ser, se calhar, importante para entender o resto. Antes de mais nada, boa noite. Muito obrigada. Boa noite e boa noite também a todas as pessoas que nos estão a seguir nesta altura, provavelmente ligados aos seus computadores. O que é que nós sabemos do vírus? Não sabemos tudo, mas já sabemos algumas coisas, e essas coisas que nós sabemos já são importantes. Ok. Sabemos como é que se transmite, sabemos que se transmite através de gotículas que contêm o vírus, que essas gotículas, portanto, se inaladas ou se entram em contacto com as mucosas das pessoas, portanto, transportando esses vírus, podem entrar nessa outra pessoa e provocar-lhe a doença. Se ficarem em superfícies e se uma pessoa lá colocar as mãos e levar também essas mucosas, também pode ser transmitida. Assim, sabemos que tem uma taxa de transmissibilidade maior do que, por exemplo, aquela que o SARS tem, mas sabemos também que, em função disto, sabemos como podemos evitar.
Como podemos evitar? É através das medidas que têm vindo a ser amplamente difundidas e que são, basicamente, as medidas de lavagem das mãos, por aquilo que eu disse, as medidas de etiqueta respiratória também, e por outro lado, o que é que nós não sabemos? Pois, isso é que é importante saber, não é? Nós não sabemos, por exemplo, como é que conferir imunidade às pessoas em relação ao vírus. Não temos vacina. Okay. Nós não sabemos também, aliás, sabemos que não há vacina. Sabemos que não há um tratamento específico, mas estamos preparados, apesar de tudo, para conseguir lidar com a situação, porque se não há tratamento específico, há, por outro lado, medicamentos que são ativos em relação à doença. E deixe-me que lhe diga, mas são eu os hoje mesmos não numa irei... constipação, por exemplo? Não. São Okay. completamente diferentes. Okay. E eu não sei se merece a pena entrarmos aqui Sim. em pormenores, Sim. mas existem medicamentos que podem ser utilizados e estão a ser utilizados. Okay. Eu não sei, acho que não vou cometer nenhuma inconfidência se disser que ainda hoje, por exemplo, eu e aqui o meu ilustríssimo colega do lado, o Dr. Filipe Freire, estivemos, por exemplo, no Porto, num hospital de referência, e o que vimos lá, de alguma forma, tranquilizou, e pode ser tranquilizador em relação às pessoas, porque existem meios, nesta altura, e eles estão a preparar-se, e estão a preparar-se bem, para receber as pessoas do Norte que eventualmente precisem de internamento naquela área geográfica. Pessoalmente, eu tenho que lhes fazer um agradecimento por nos terem recebido e por nos terem... E eu acho que é extensível também a ti. Completamente. Eu não sei se nós... Já o vou ouvir também. Tem que ser sempre eu a falar ou podemos ir... Não, podemos ir falando. Claro. Não estragamos aqui a entrevista, não. Portanto, sabemos, em relação ao vírus, já vimos o que é que sabemos de mais importante, já vimos também aquilo que nos falta, e aquilo que nos falta são coisas importantes. E, por exemplo, a vacina, eu não acredito que até ao fim do ano ela esteja disponível para a população. A notícia que saiu hoje dizendo que a China estava já com uma vacina a ser testada, pode ser... Não, é uma notícia importante e é um avanço. Mas Okay. Entre a altura em que a vacina começa a ser testada, que finaliza a prova, o teste, e depois a seguir começa a ser produzida, porque começa a ser produzida em grande escala e começa a ser distribuída, vai um intervalo de tempo relativamente, meio, né? ainda relativamente longo. Portanto, é com isto que nós temos que viver, provavelmente. E eu reforço que, sendo com isto que nós temos que viver, a verdade é que é importante que as medidas, uma das coisas que são fundamentais fazer, que é fundamental fazer, são estas questões que levantei aqui, nomeadamente em relação à etiqueta respiratória, é aquilo que a população já tem ouvido e tem vindo a ver progressivamente difundido. Dr. Filipe Freire, estamos a cumprir tudo isto que de facto nos mandam cumprir ou ainda estamos longe? O estado de emergência, se calhar, hoje decretado pelo Sr. Presidente da República, se calhar vem dizer que não bastava aquilo que nós estávamos a fazer. E há quem fale num milhão de pessoas que podem vir a ser infectadas. Como é que é? Olha, boa noite, Marina. Muito obrigado pelo convite e já agora os meus parabéns por mais uma sessão para aquilo que é essencial para todos nós, que é, de uma forma clara, transparente e elucidativa, transmitir conhecimento que permita que as pessoas percebam o que se passa e adiram às medidas que são necessárias. Eu diria, até um bocado na continuidade que disse o professor Francisco Antunes, que é preciso às vezes o ser vivo mais pequeno para demonstrar a nossa fragilidade. Portanto, nós estamos preparados muitas vezes para guerras nucleares e é precisamente um ser de 60 nanómetros, portanto, cerca de um nanómetro é 1 milhão de vezes mais pequeno que um milímetro, para revelar a fragilidade e muitas vezes as contingências da vida atual. E este fenómeno é cíclico, é recorrente e todos nós sabemos que vai acontecer, mas como foi dito, nunca estamos à espera. Nós nunca estamos à espera. E por nunca estarmos à espera, nunca estamos devidamente preparados e muitas vezes Mas não era possível estarmos mais preparados? Esta é a questão que todos colocam. Eu acho que era possível estarmos melhor preparados e acho que uma das conclusões que nós vamos ter de tirar no final desta pandemia é que, quer a nível nacional, quer a nível europeu, nós temos que estar
certamente muito melhor preparados em termos de coordenação de atuação, porque esta disparidade de atuações nos diferentes países é gerador de muita intranquilidade, e a intranquilidade leva muitas vezes ao alarmismo social, à intranquilidade. E temos também, a meu ver, pensar noutras medidas que nos permitem preparar melhor, que é, nós não podemos estar tão dependentes na União Europeia de medicamentos que são feitos fora do espaço europeu, e provavelmente temos de ter a nossa própria reserva europeia de medicamentos, de equipamentos de proteção individual, e isso tem que estar devidamente acautelado. E temos muito provavelmente que acelerar todo um conjunto de disposições que, no âmbito de uma situação como esta, permitam acelerar o desenvolvimento de novos fármacos e novas vacinas. E eu percebo o que é que se está a viver agora por uma razão simples. Há 100 anos, mais precisamente, há 101 anos, nós tivemos a maior ameaça, a maior pandemia do século passado. Foi a pandemia da gripe espanhola. A gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas, foi de 1918 a 1919, e o pai da medicina moderna morreu precisamente por essa pandemia. O pai da medicina moderna foi William Osler, e William Osler vai morrer no dia 29 de dezembro de 1918, peço perdão, e ele disse o essencial que se passa aqui. William Osler definiu a medicina como a ciência do incerto e a arte da probabilidade. E é precisamente num contexto de pandemia em que há muita incerteza e em que nós muitas vezes temos que atuar de uma forma probabilística. O que está a e dizer isto é muito difícil. Está-me a dizer que a Europa reagiu bem a todo este processo? Eu acho que não. Eu acho que, voltando então à pergunta, já percebi como quer que eu me sente. Nós estamos à vontade aqui. Estamos. Mas quer dizer, não reagiu bem porque provavelmente, voltando àquilo que eu estava a dizer, lidou mal com o incerto. Não soube lidar com a incerteza, não soube preparar para a incerteza e não tem mecanismos que preservem o ativo mais importante da União Europeia, que são as pessoas. Nós temos um conjunto de políticas enormes na área financeira, na área económica, mas na área da saúde nós não temos nada. E se calhar isso é fundamental. E portanto eu até diria, eu não sei como esta pandemia vai acabar, mas eu espero estar muito melhor preparado para a próxima. Espero é que já não seja no meu período útil de médico. Infectados, estes números que são dados, já várias vezes foram dados em Portugal, pode ter alguma razoabilidade ou nem por isso? Olha, nós não sabemos a verdadeira taxa de ataque ainda deste vírus, nós ainda não sabemos qual a percentagem de portugueses e não sabemos ainda muitas coisas. Isso obriga-nos a desenvolver cenários. Perante estes cenários, nós temos que trabalhar com eles para perceber o que é que nós temos que fazer e em quanto tempo. Mas há um cenário que pode passar a ser uma certeza, que é, se nós soubermos implementar as medidas corretas o mais precocemente possível, acompanhadas das medidas sociais, sim, podemos ter um impacto muito grande na diminuição do número de casos, no diferimento do número de casos ao longo do tempo e na necessidade, em diluir a necessidade em recursos de saúde ao longo do tempo. E, portanto, esses cenários servem para quê? Para nós vermos a importância de ir diminuindo o número de doentes, atuando no componente... O Dr. António Diniz está-se a rir, não concorda? Não, é a curva dele, é a curva dele. Isto é uma private joke. Ele agora vai mostrar... Não, eu tenho todo o prazer... Não sei se vai ver alguma coisa. Pronto, então se não se vai ver, eu não sei mostro. se consegue. É importante as pessoas perceberem, enquanto ele... Não, tu gostas, eu vou-te só fazer a introdução do slide dele. É importante que as pessoas percebam, quando nós dizemos que temos que diferir e diminuir o impacto, o que é que quer dizer. E ele vai explicar agora. Não. Diga, explique, doutor, explique. Não sei se consegue, mas pode explicar. Isto é muito simples. E a importância daquilo que eu estava a dizer há pouco, ou seja, daquelas medidas que são medidas muito básicas, sim, tem a ver com aquilo que o Filipe estava exatamente a explicar, que é o deferimento da pandemia, o espalhar da pandemia ao longo do tempo. Por duas razões muito simples. Uma delas é, se nós tivermos... O pico, está a falar do pico. Sim. Se tivermos uma evolução deste género que aqui está, sim, isto que está aqui atracejado, sim, é a capacidade do Serviço Nacional de Saúde ou do Sistema de Saúde, aquilo que se quiser,
Se nós tivermos aqui uma zona, que é esta zona aqui, em que Sim. nós ultrapassamos essa capacidade. E acha que não vamos ultrapassar? Aquilo que nós pretendemos, nomeadamente quando não temos tratamento e quando não temos vacina, nós estamos limitados nas opções que temos que tomar. Daí a importância daquelas medidas que eu comecei a falar há pouco. Porque são elas que vão permitir ou vão contribuir para permitir isto. E nós vemos de facto que, não se chega lá acima e que se volta, sim. mesmo que, no final, o número de pessoas atingidas seja exatamente o mesmo, ou até possa ser maior por aqui, nós vemos que a capacidade do Serviço Nacional de Saúde cobre todas as necessidades que tem neste modelo aqui em baixo. Portanto, existe está uma outra otimista. coisa. Portanto, Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Aquilo que eu disse foi, e tem uma outra coisa, é que se nós deferirmos no tempo esta curva, ainda estamos mais perto, de certeza, de algumas destas pessoas eventualmente poderem vir a beneficiar já de tratamento. Por exemplo, há vários fármacos, há vários estudos que estão em curso e, portanto, a perspectiva é de podermos vir a utilizar alguns desses fármacos. É uma vantagem adicional. É a principal? Não é a principal. Mas é uma vantagem adicional. Estou a ser pergunta, se eu estou otimista. Eu sou um otimista por natureza. Mas não sou tonto. Mas esse seu mas disse tudo. Mas, não, quer dizer, ou seja, eu tento... Queres dizer alguma coisa? Não, um bom exemplo da importância deste diferir da atividade é que nós estivermos num pico e precisarmos neste momento aqui, por exemplo, de 200 ventiladores, que agora fala-se muito de ventiladores, nós, num dia ou numa semana, provavelmente temos muita dificuldade em ter 200 resolver ventiladores. a situação. Mas se nós conseguirmos tratar esses 200, por exemplo, em um mês, nós temos espaço. Nós temos capacidade. E, portanto, este diluir ao longo do tempo... Podemos, mas está sempre a dúvida. Não, mas também depende de todos nós. Isto também depende de todos nós. Na verdade, este é o caminho. Ou seja, eu não tenho qualquer dúvida que estamos... Se nós conseguirmos... É o que eu digo, é o gráfico mais visto. Se nós fizermos isto, estamos sempre mais perto de conseguir bons resultados. Deixem-me ouvir agora o professor Francisco Antunes também. Ainda bem que não tenho que responder à pergunta do se estou otimista ou não. Não, já se percebeu o que é que quis dizer, Dr. António Diniz. Está otimista, mas depende da forma como se vai atuar. Depende da forma como todos, desde nós, cidadãos comuns, até profissionais de saúde, passando pelas estruturas hospitalares ou as estruturas de saúde, incluindo aqui, depois a seguir, toda a hierarquia dirigente, até ao topo, depende como todos conseguirmos cumprir o papel que nos está cometido nesta altura. E todos temos um papel. Portanto, se todos fizerem bem, eu estarei otimista. Professor Francisco Antunes, voltando um bocadinho ao início da sua conversa, como é que a Europa reagiu a isto, primeiro? Como é que Portugal reagiu a isto? E estamos ou não no bom caminho? São 3 perguntas num, são 3 em 1. Pronto. Para a primeira questão, como é que a Europa reagiu a esta epidemia? Reagiu com uma característica que é de terem ficado chocados. Ficaram muito chocados. Não estavam à espera? Os europeus não é da epidemia. Ficaram muito chocados com as medidas tomadas pelas autoridades chinesas. Okay. Principalmente os líderes dos grandes países europeus. Okay. Mas depois a seguir ficaram horrorizados. Claro. Ficaram horrorizados com aquilo que estava aquilo que estava a passar com a Itália, em que o epicentro da epidemia deslocou-se da China para a Itália. Agora, o que é que nós temos feito alguma coisa? Nós, Portugal. Nós, Portugal, temos feito alguma coisa, as coisas que têm sido feitas têm sido corretas. Têm sido corretas, mas aquilo que se admite é que têm sido corretas, mas têm sido poucas e, por outro lado, não se sabe se também não têm sido tardias.
Perdemos tempo também. Na minha opinião, foram tardias. Okay. O principal fator que vai influenciar a curva que foi aqui apresentada pelo Dr. António Diniz é, de facto, as medidas que foram implementadas foram tardias. Foram tardias porque já havia exemplos daquilo que se poderia fazer. E, aliás, logo a própria Organização Mundial de Saúde, quando considerou no dia, se não estou em erro, no dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde classificou isto, de facto, uma grande ameaça à humanidade. Verdade. Uma grande ameaça à saúde pública. E, de facto, a partir desta data, do dia 30 de janeiro, houve algum tempo, passámos pela fase de contenção, houve algum tempo de tomar as medidas que estão a ser tomadas atualmente. Era isso que eu lhe ia perguntar. Que medidas é que se podiam ter tomado nessa altura? São as medidas. São as medidas. Então perdemos tempo. Perdemos muito tempo. Concorda, Dr. António Diniz? Desculpe-me dizer o seguinte, não fomos só nós que perdemos tempo, foram todos os países europeus. Todos os países da Europa. Todos os países europeus. Mas, de facto, aquilo que se passa comparativamente com os outros países europeus é que nós temos uma economia e um sistema de saúde muito fragilizado. E esse vai ser o grande problema? Do qual ainda estávamos ou tentávamos recuperar da situação de crise de 2008, que foi condicionada pela crise que vivemos. De facto, o que é que se passa? O que é que se passou durante este tempo? Como sabem, em relação ao pessoal, houve uma grande quebra em relação ao pessoal. Ao pessoal de saúde. O pessoal de saúde desmotivado, cansado, pelas múltiplas solicitações que têm tido, muito envolvidos num serviço que é extraordinariamente pesado, que é o serviço de urgência, que lhes retira horas para outras atividades que provavelmente serão de maior interesse do ponto de vista do ponto de vista do futuro, sobretudo tira-lhes capacidade de formar os mais novos. Sim. Estamos envolvidos no serviço de urgência. Houve também desinvestimento nas estruturas e no equipamento. E o que é de alguma forma, não havia suporte, o que é de alguma forma trágico para os momentos que vivemos, e eu tive essa experiência, é que houve o desmantelamento de algumas unidades de cuidados intensivos, portanto, retiraram-se camas para doentes críticos, porque faltava o pessoal. As unidades, tenho o exemplo de 2 unidades, foram equipadas, fez-se um grande financiamento, mas depois houve uma grande barreira, que é de facto a barreira de não haver pessoal. Portanto, o problema está aí. O problema, relativamente ao Covid-19, o problema está aí. Nos cuidados intensivos e na capacidade Agora o problema está aí, como sabe, também está para os outros países. Mas penso que se nós rapidamente não recuperarmos esta situação, se nós, enfim, posso lhe dizer que se nós perdermos mais tempo. se nós não resolvemos rapidamente esta situação de fragilidade do nosso sistema de saúde, não sei se conseguimos planar a tal curva e não atingirmos o tal pico. Portanto, o senhor não está otimista, não está nada otimista. Eu não estou otimista porque já tive a vivência de outras epidemias, pelo menos 2 epidemias em que as situações, numa situação de base melhor do que a atual, em que as coisas foram muito complicadas. E depois, fundamentalmente, acho que aqui faltam 2 coisas.
Uma que é uma voz de comando e outra que é a organização. Ok. Dr. Filipe Frois, vou passar já para si, já volto ao Dr. António Diniz, por causa daquilo que o professor acabou de dizer, quer dizer, faltam quem comande como deve ser, faltam regras, faltam normas, faltam caminhos, digamos assim, que estejam bem definidos. É possível contrariar esta tendência e, de facto, ir a tempo de alterar esta curva que vocês tanto mostraram? Então, eu, ao longo dos últimos anos, tenho... Para já, antes disso, concorda com o Dr. Francisco Antunes ou não? Em parte concordo, e eu manifestei publicamente nos últimos anos alguma preocupação relativamente à degradação do Serviço Nacional de Saúde, à degradação da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e à diminuição dos recursos humanos e, em particular, aos recursos humanos mais diferenciados. Eu fiz isso e afirmo. É verdade, mas eu, neste momento, fui convocado para lutar pelo meu país. Eu fui convocado, requisitado para lutar e defender o meu país. Eu sou português, tenho 2 filhos e quero o melhor para o meu país. E depois, no fim desta crise, depois volta à luta, se for necessário. Voltarei à luta e acho que temos de saber fazer o balanço da nossa resposta e o que é que nos prejudicou na nossa resposta. Okay. Mas, neste momento, eu sou parte ativa da solução. E ao parte ativa da solução e ao ter sido requisitado para dar o meu melhor e tudo o que eu tenho pelo meu país, eu aceitei esse desafio e, conjuntamente com uma outra equipa que está aqui, o António Diniz, já agora vou dizer o nome das pessoas, nós fomos requisitados pela Sra. Ministra para desenvolver um racional clínico para uma nova orientação técnica que irá ser apresentada muito em breve. Eu esperava que fosse apresentada hoje, infelizmente não foi, mas presumo que seja apresentada amanhã. Portanto, e a Sra. Ministra... quem é que faz parte desse grupo? Eu vou dizer as pessoas. Além de mim, o António, o Dr. Fernando Maltês... Já agora posso dizer uma coisa sobre o Dr. Fernando Maltês. Ele era para estar cá, só porque, de facto, tem de estar na grande entrevista. Depois de nós acabarmos aqui, até parece combinado, é que ele não está cá, se não estaria aqui connosco. O Dr. Fernando Maltês, a Dra. Maria João Brito, uma grande pediatra da Estefânia, um grande pilar da resposta que nós estamos a ter, e o cérebro do Hospital de São João na resposta, que é a doutora Margarida Tavares. Portanto, e nós hoje estivemos em São João e eu publicamente quero agradecer o exemplo que eles deram e quero agradecer à doutora Margarida Tavares, ao doutor António Sarmento e ao professor José Artur Paiva a amabilidade com que nos receberam e a disponibilidade que tiveram para nos mostrar tudo. Mas nós fizemos um racional clínico até para voltar àquilo que nós estávamos a dizer. Sim. Há um racional clínico neste momento. Há um racional clínico. Isso significa o quê, para quem está lá em casa? Isso significa que nós temos que dar aos profissionais de saúde e à população um esquema de raciocínio mental que lhes permita perceber com toda a transparência, com toda a clareza e com o máximo de coerência possível o que é suposto cada um dos intervenientes fazer e identificar ao longo deste trajeto situações de tranquilidade, situações de monitorização rápida de gravidade e situações de intervenção terapêutica. E, portanto, este é o esquema, nós não somos originais, este é o esquema que nós chamamos 80-15-5. De que falou o que é que isto hoje quer dizer? A doutora Graça Freitas até na conferência de imprensa. Que é sinal que a orientação técnica está em ultimação na Direção-Geral da Saúde e será disponibilizada. E o que é que isso significa, doutor Filipe? Isto significa que na população de 100% dos portugueses, nós temos 80% dessa população que vai ter formas ligeiras ou um bocadinho moderadas, chamemos assim, da doença. E o que nós temos que intervir neste grupo populacional é informar e formar, vigiar ou ativamente ou autovigilância e temos de ter uma capacidade de progressivamente ir diminuindo a capacidade de fazer testes nestes doentes, porque deixa de ter interesse e só tem interesse epidemiológico, e o mais importante é ter capacidade nesta população de identificar precocemente critérios de gravidade. E quem tem critérios de gravidade, temos 15% de portugueses que vão precisar de internamento em enfermaria, é os 15, dos 80 a 15, e nestes doentes nós estabelecemos critérios de internamento para adultos e para crianças que nos permitam rapidamente identificar quem precisa de ser internado, o que fazer e, inclusivamente, iniciar terapêuticas que são alicerçadas com a melhor evidência disponível, que não é tão forte como nas outras situações, mas que tem um grande objetivo, é
eventualmente permitir alguma imunomodulação, digamos assim, alguma diminuição da resposta imunológica adaptativa do paciente, de maneira a melhorar o prognóstico e a reduzir a evolução para formas mais graves. E vamos ter o grosso do peso do trabalho nos 5% que vão precisar de cuidados intensivos. Esse é que é o problema. Mas o que nós queremos é atuar, esse é o que vai condicionar a maior necessidade e a maior necessidade de recursos nos hospitais e vai exigir quer recursos, quer sobretudo uma coisa que muitas vezes nós não temos, que é a maior diferenciação e a maior complexidade para nós resolvermos. Deixe-me passar agora a palavra aqui ao Dr. António Diniz sobre essa questão. Continuando este raciocínio, como é que vamos resolver o problema destes 5%, se é que conseguimos resolvê-los? Que regras, que normas, que critérios é que vocês estão a utilizar e puseram na mesa e disseram é isto que temos de fazer? Deixe-me então tentar ir um pouco além dessa questão, embora vá tentar responder também a ela. Aquilo que faz falta, aquilo que eu acho que nós procuramos responder foi uma questão que é que as pessoas vejam, nomeadamente os profissionais de saúde, e que consigam depois transmitir isso à população, que existe por trás disto qualquer coisa que está planeada e que está programada. Sim. E que, portanto, isto em princípio vai seguir um determinado caminho. E que as pessoas não se assustem se de hoje para amanhã mudarmos alguma coisa, porque isso está, tanto quanto é possível nós prever, está programado. E sabemos o que é que havemos de fazer, vamos tentar saber sempre o que é necessário fazer no passo seguinte. A isto chama-se tentarmos estar a um passo à frente ou antecipar aquilo que vai acontecer a seguir. Isso é que é importante. Isto dá confiança não só aos nossos profissionais, nos quais nós nos incluímos, como eles conseguem transmitir isso à população. A começar por esta noção muito simples que o Filipe disse, que é, atenção, isto é uma doença que pode ser grave, mas 80% das pessoas, em quem ela se manifesta, a forma como se manifesta é uma forma simples. Pronto. Depois, a questão que me coloca é em relação a esses 5%. Os 15%, já nem vou aos 15%, os 5% é que é o grande problema. Que são críticos, os tais 5% que são críticos, nós seguramente que nós vamos fazer todo o possível para acomodar todas as pessoas que necessitem. Mas, mais uma vez, volto a dizer, isto, recordem a curva que eu vos mostrei. A importância de nós conseguirmos deferir no tempo a chegada da pandemia e a importância que tem o facto de conseguirmos retardar o seu desenvolvimento tem implicações nisto. Dr. António Diniz, se estas normas que vocês fizeram... Atenção, não fomos nós que fizemos, nós fizemos parte da equipa. Fizeram parte da equipa, não ponha só em cima de nós. Se estas normas... Sim, claro. Também, claro. A equipa toda. Mas se estas... Nem quero... Claro que sim, entendo-se. Mas se estas normas tivessem sido criadas quando, por exemplo, a epidemia ainda tínhamos 0 casos, mas isto já estava na Europa, se calhar tínhamos ido a tempo, não? Então, nós vamos fazer assim. Eu partilho inteiramente da opinião do Filipe, que é a seguinte. Nós não conseguimos mudar o passado. Pois não, eu sei. É impossível mudar o passado. O que é importante nesta altura é que nós pensemos e pensemos qual é a melhor forma de nós nos organizarmos para o futuro. Para não estarmos... Todas as análises devem ser feitas, mas devem ser feitas no fim. Sim. Portanto, aquilo que é o meu foco é, subscrevendo as palavras que ele disse, eu não tenho 2 filhos, eu tenho 4. Tenho 4 filhos e 2 netos. E 3 netos. Já me estava a esquecer disso. Veja lá quando chegar a casa tem um problema. E 3 netos. Portanto, e tenho amigos, e tenho todos os familiares, e tenho pais, temos e tenho tudo vida, isso. Quer dizer, portanto, aquilo a que uma pessoa se comprometeu, na verdade, foi em olhar para o futuro. Aquilo que está para trás, não podemos esquecer, mas serve-nos sobretudo... Para fazer a análise a posteriori. Serve-nos sobretudo para tentar que no futuro
consigamos sempre fazer melhor. Não cometer O o mesmo objetivo final é sempre o mesmo. Claro. É que consigamos ultrapassar esta fase o melhor possível e Mas que falta ou não terminemos... liderança a este processo? Diga. Falta ou não liderança a este processo? Essa Falta, pronto, já essa é vimos uma que sim. questão... Já vimos que sim. Eu acho que todos os processos, nomeadamente estes processos que existem e que são novos, implicam uma grande adaptação. E às vezes as estruturas podem não estar, as estruturas movem-se com velocidades diferentes. Portanto, o que interessa nesta altura é, quanto a mim, que uma pessoa se foque em tentar dar uma linha que todos possamos seguir de uma forma clara. E, obviamente, tem que haver uma liderança, atenção. Quer dizer, obviamente tem que haver uma liderança e essa liderança está... Diz. O melhor general do mundo sem meios e sem estratégia Não resolve nada. É isso que se está a passar agora? Não. Nós estamos a colaborar na estratégia que agora vai sendo ultimada. Eu não digo que era má nem era pior. Esta é a que se deve aplicar neste momento. E o que nós precisamos neste momento nós estamos a navegar num mar cada vez mais revolto. E o que nós pretendemos dar foi uma carta de navegação. Vamos enganar-nos. Vamos ter que ter a humildade de aprender com os erros. E pedimos desculpa se nos enganarmos em alguma coisa, mas prometemos avaliar e ir adaptando. Isso é o nosso compromisso para Portugal. Deixe-me só dizer. Estamos quase no final, eu não tenho muito mais tempo, mas sim. Existe uma liderança, atenção. Existe uma liderança. Essa liderança vem do Governo. Essa liderança vem da Ministra da Saúde, vem da Diretora-Geral de Saúde. Nós aquilo que fizemos foi tentar dar-lhes mais meios para que elas possam exercer essa liderança. Uma questão ainda ao professor Francisco Antunes, antes de terminarmos e antes de passarmos para a nossa segunda parte. Professor, o bastonário da Ordem dos Médicos disse recentemente que 20% dos médicos portugueses poderiam estar infectados. Como é que resolvemos esta situação, apesar de toda a boa vontade que possa haver para resolver a situação? Bem, em primeiro lugar, eu quero prestar a homenagem aos meus colegas e aos outros profissionais de saúde que estão envolvidos numa luta terrível e em condições que não são as mais adequadas. E vou referir-me precisamente a este aspecto, que é precisamente esta fase, que é a fase de mitigação, em que se tem que evitar precisamente que os casos críticos tenham a possibilidade de recuperarem a maior parte deles. Espero que isso aconteça. Mas aquilo que eu pergunto é quando estarão disponíveis todos os meios indispensáveis para que essa luta tenha sucesso. E para que este pessoal que está dedicado, para além daquilo que é o seu horário de trabalho, em muitos casos, quando é fácil nós termos um plano no papel, mas não basta ter o plano no papel. É preciso que esse pessoal tenha tido ou tenha o treino adequado para estas situações. E acha que não tem? Eu não sei eu não estou dentro do problema. Provavelmente os meus colegas estão em melhores condições que eu para o afirmar, porque eles constatam no dia a dia com isso. Claro. É aquilo que me soa de longe, me soa. Claro. Por outro lado, nós não temos, grita-se muito e eu gostaria de saber se de facto já está disponibilizado todo aquele equipamento de proteção individual. E isto tem a ver, de facto, com as pessoas que estão na linha da frente, que são os soldados. Os generais estão cá atrás a fazer os planos, mas os soldados têm que se dar condições a esses soldados para que a batalha seja vencida e eles não sofram danos colaterais. Portanto, Desculpe, eu preciso também... eu preciso ter algum tempo para falar. Claro que sim. Por outro lado, eu gostaria de saber do seguinte. O problema dos testes. Gostaria de saber se, de facto, como médico,
e como envolvido em muitas batalhas na minha vida de 40 anos de médico e de 20 anos de diretor de serviço, gostaria de saber onde é que estão os tais testes que devem estar disponibilizados para evitar que se continue a propagar de uma forma, enfim, subtil, esta infecção se continua a propagar. Onde é que está o atendimento para as pessoas que se sentem debilitadas com algumas características associadas à clínica do Covid-19? Onde é que está a resposta aos pedidos, às solicitações? Okay. E vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Hoje telefone-me dizendo que um senhor, um padre, até tinha ido viajar para Israel, viu-se constrangido no seu regresso, teve que passar por Madrid e hoje, isto é um caso, provavelmente esse é o único caso que tem tido azar. Está desde manhã a tentar entrar em contacto com alguém que lhe possa dar algum apoio e não consegue. Portanto... Professor, eu agradeço, temos mesmo de acabar, porque o nosso limite, a nossa capacidade de comunicação está no limite. Agradeço-lhe... Não, mas eu espero que estas medidas... Não é rápido. Eu espero que estas medidas que estão aqui previstas por estes meus colegas, que eu considero e estimo e sei que são pessoas extraordinariamente competentes, sejam implementadas. Mas sejam implementadas ontem. Não é daqui a uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Mas isso eles também concordam. Eles também concordam. Muito obrigada aos três. Agradeço aos três. Nós vamos ter mesmo de continuar com o nosso encontro e com o nosso debate. Vamos pedir a estes 3 elementos que tiveram connosco, o professor Dr. Filipe Frois, Dr. António Diniz, professor Francisco Antunes, para se retirarem, para darmos lugar agora aos comentadores. Como eu disse há pouco, nós temos 2 comentadores que vão, com base em tudo aquilo que foi dito, passo por ali, professor, se não se importa. Estamos à vontade, isto é como se fosse um direto, portanto estamos todos muito à vontade. Portanto, eu vou chamar agora o bastonário da Ordem dos Médicos, o nosso anfitrião, Dr. Miguel Guimarães, se não se importa de se sentar aqui ao pé de mim, e a professora Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, que também se senta também aqui ao pé de mim. Muito obrigada. Primeiro que tudo, Sr. Bastonário, gostava de lhe agradecer pelo facto de nos ter emprestado a sua casa para este debate. Espero que tenha gostado do que aqui ouviu. E começo com aquela pergunta que, de facto, fiz ao professor Francisco Antunes há instantes. O senhor disse que 20% dos médicos portugueses estavam em risco de ter contraído o Covid-19 e que a situação podia ser grave. O que é que se passa? Qual é o ponto da situação neste momento? E que comentário é que tem a fazer sobre tudo aquilo que está a passar e a viver? Antes de mais, devo dizer que é uma honra poder contar convosco aqui nesta casa. Esta é a casa de todos os médicos, que hoje é a casa de todos nós e, aliás, é cada vez mais a casa de todos os portugueses. Portanto, é um prazer imenso tê-los aqui todos. Em segundo lugar, aquilo que nós dissemos foi aquilo que foi tornado público por algumas instituições, que foi comentado pela Sra. Diretora-Geral de Saúde e foi assumido, que na altura estes números variam de dia para dia, portanto hoje já não é igual a ontem. Se calhar hoje é mais. Dos doentes, não é isto, dos doentes infectados, cerca de 20% eram médicos. Pois. O que é uma questão muito preocupante, porque ainda faltavam somar os outros profissionais de saúde, o que significa que nós neste momento, e hoje eu ouvi falar aqui da estratégia, dos soldados, etc., mas é assim, isto é uma guerra biológica, de facto, é uma guerra não de Estado contra Estado, é uma guerra do vírus contra a humanidade e em que nós temos que ter uma estratégia que saiba lidar com esta guerra biológica. Ora, nos países europeus, de uma forma geral, esta estratégia dificilmente funciona porque as pessoas não têm conhecimento para ela. A única exceção será a Alemanha. Eu, quando estou a falar de conhecer estas questões mais profundamente, estou, obviamente, a falar das únicas pessoas que podem ter uma estratégia definida para isto, que são os militares. E a nossa estrutura militar, até há pouco tempo, não foi chamada a intervir diretamente, tanto quanto é do conhecimento público. Okay. E isto é um erro grande, porque neste momento nós não temos frente de batalha.
a frente de batalha e a retaguarda da batalha são os hospitais. Como é que isto é possível? Não há uma batalha cá fora e uma retaguarda para tratar os doentes. Não, tudo se processa nos mesmos sítios. Finalmente, as pessoas começaram a mudar. Mas começaram a mudar, mas mudam muito devagarinho. E quanto mais depressa, quanto mais devagarinho se muda, maior são as consequências negativas. A declaração de estado de emergência não pode ser aqui também um fator que vai ajudar a controlar a situação? Repara, Marina, neste momento é assim, bares, discotecas, já devia estar tudo fechado. Isto é um erro, não está tudo fechado. Portanto, acha que se vai fazer... O isolamento social é fundamental para combater a infecção cá fora, para combater o vírus cá fora. Você, neste momento, o que tem é tudo aí para os hospitais. Finalmente, e é preciso vir da sociedade civil, repare bem, é bom que se diga isto, Cascais, o Porto e mais não sei o quê, arranjaram os sítios, ok, os doentes vêm fazer os testes fora dos hospitais. Vamos ter alguma pressão dos hospitais. Mas é preciso vir esta ideia da sociedade civil, como aliás... O que me está a dizer é que o poder político não está a fazer nada. Não, o poder político, ou seja, esqueça o poder político. Eu não quero falar de poder político hoje, porque é melhor, assim, fico mais tranquilo. Sim, mas já disse tudo. Mas é assim, repare bem, há decisões que têm que ser tomadas na altura certa. A Ordem dos Médicos e a APIFARNA, em boa hora, no dia 2 de março, repare bem, 2 de março foi o dia em que apareceram os 2 primeiros casos de infecção por Covid-19. Antes dos casos, nós já tínhamos preparado uma nota que saiu para a imprensa. Aliás, eu estava aqui em reunião com o Filipe Frois e mais uns colegas. Quando nos foi comunicado que a reunião que nós tínhamos no Ministério da Saúde com o Secretário de Estado tinha sido anulada porque ia ser dito que havia 2 casos de infecção. Nessa altura, a Ordem e a APIFARMA pediram aos médicos e recomendaram fortemente que adiassem os congressos por causa da Covid-19. Veja bem, isto foi há 3 semanas. Veja bem quando é que se encerraram discotecas, ainda não se encerraram. Veja bem quando é que se encerraram bares, ainda não se encerraram. Veja bem o que é que foi preciso para as escolas, veja bem o que foi preciso para as escolas encerrarem. Repare, é assim, a estratégia de guerra nestas situações é uma coisa para ser levada a sério. Não é uma coisa para ir vendo o que é que acontece e ir reagindo. Se nós queremos prevenir, se nós queremos ter uma situação melhor, nós temos que nos antecipar. E antecipar é estar à frente dos acontecimentos, é prevenir que aconteçam desgraças maiores. E, portanto, apesar de tudo, e passando isto à frente, e porque eu não quero estar a falar de política, eu julgo que era fundamental, neste momento, que se aplicassem o máximo de medidas possíveis para conter a infecção, que se tivesse uma estratégia do diagnóstico dos doentes ser feita fora dos hospitais que estão a tratar os doentes, e isto é bem possível, e penso que neste momento existe uma estratégia para isso, e que se dessem as condições adequadas aos profissionais de saúde para tratarem os doentes, porque neste momento nós temos 3 situações críticas que foram, aliás, identificadas a nível internacional. Uma tem a ver com recursos humanos. Sim. A Ordem dos Médicos, no que diz respeito aos médicos, já deu uma solução para isto. Neste momento nós temos milhares de médicos que se voluntariaram para trabalhar... O que é que aconteceu a esses médicos? Foram aceitos? Não, eles agora vão sendo utilizados. Já estão a ser utilizados. Alguns já estão a ser utilizados. Os médicos não são para ser utilizados todos de uma vez. Sim. Isto é uma gestão, mas já temos aqui uma reserva. Eu, quando digo milhares, digo muitos milhares, não posso dizer o valor certo, senão a Romana mata-me, por motivos de estratégia de comunicação para fora, mas são muitos milhares, e amanhã vai-se saber quantos milhares são. Portanto, a questão dos recursos humanos médicos está, penso eu, resolvida. Claro que nos farmacêuticos também está resolvida, mas isso fala a professora Ana Paula Martins, e seguramente que a bastonária Ana Rita Cavaco também está a fazer o mesmo com os enfermeiros, enfim, pensando nestas 3 profissões que estão mais na linha da frente. Depois temos as 2 outras situações críticas, as proteções individuais, que neste momento é a situação mais crítica de todos. Existem muitas unidades de saúde, sejam centros de saúde, sejam hospitais, em que os profissionais de saúde não têm acesso a proteções individuais, e isto leva a que a taxa de infecção nos profissionais é elevada, e quando as taxas de infecção acontecem nos hospitais, elas disparam em todos os sentidos, porque os hospitais são grandes agregados populacionais. E depois a terceira é aquela que já foi falada hoje, que está a ser muito falada, que é a questão dos ventiladores, isto é, da forma que o crescimento, da forma que a infecção está a crescer, é bem provável, eu diria que é quase certo, que os ventiladores que existem em Portugal não são suficientes e, portanto, estamos todos juntos a tentar arranjar ventiladores.
E aqui o papel da sociedade civil está a ser extraordinariamente importante. O papel dos empresários, o papel das pessoas a nível individual, o papel de algumas pequenas instituições, estão todos a contribuir, seja para arranjar material de proteção individual para os profissionais de saúde, seja para arranjar mais ventiladores e, portanto, com isto aumentando a capacidade de resposta. Capacidade. Esta é a posição, de facto, dos médicos. Vamos saber agora os farmacêuticos como é que têm estado a viver este período todo. Um pouco esquecidos, ou não, em determinadas alturas. Professora Ana Paula Martins. Boa noite, Marina. Obrigada. Quero agradecer esta oportunidade e quero cumprimentar o bastonário da Ordem dos Médicos, não só por nos receber sempre nesta casa que eu, tal como ele disse, sinto sempre que é a casa de todos os portugueses, somos sempre muito bem recebidos aqui e neste momento, que é um momento que nos deixa a todos muito preocupados, não posso deixar de começar por lhe agradecer a ele e na pessoa dele a todos os médicos pelo trabalho não só incansável que têm tido, mas também pelo trabalho incansável também ele que tem tido com a Ordem dos Farmacêuticos para nos ajudar no dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, a resolver alguns dos problemas e das preocupações que temos e que eu, durante o tempo que tenho disponível para falar, com certeza conseguirei concretizar. Eu, antes de falar sobre os farmacêuticos e se estão esquecidos ou não estão esquecidos, queria, se me permite, sim, claro, dizer uma coisa um pouco diferente. Se os farmacêuticos estão esquecidos ou não estão esquecidos, é uma matéria que nós falaremos depois disto terminar. Há uma coisa que os farmacêuticos estão organizados. E não precisamos que o Ministério da Saúde nos viesse dizer como nos organizarmos. Porque se estivéssemos à espera que o Ministério da Saúde nos viesse dizer como é que as farmácias tinham que funcionar no meio desta crise, ainda hoje estaríamos numa situação em que, em vez de termos 2 ou 3 farmácias fechadas, teríamos uma parte da rede fechada. Não temos, não vamos ter, e é essa a confiança que queremos dar aos portugueses. Porque somos, de facto, uma classe organizada e talvez porque toda a vida fomos esquecidos. E quando aparecem, digamos, estas grandes estratégias na área da saúde pública, que são muito importantes, esquecem-se sempre que há uma série de soldados, como dizia o professor Francisco Antunes, eu não posso subscrever mais a posição dele, não é uma questão de ser otimista ou pessimista, é uma questão de ser realista, porque a confiança, Marina, não se decreta por decreto. A confiança ou se tem ou não se tem. E os portugueses devem, sim, estamos todos convocados, completamente de acordo com aquilo que Luís... Exatamente, estamos todos no mesmo barco, completamente de acordo com o painel que nos antecedeu, estamos todos convocados, estamos todos a fazer o nosso melhor, sobretudo os portugueses e as portuguesas, que têm de cumprir normas e têm que perceber que têm de cumprir normas de segurança que as autoridades de saúde e que os profissionais de saúde estão a pedir, mas, na verdade, mais do que a questão do esquecimento, é pensar que quando se fazem estas grandes estratégias, como foi o plano de resposta à pandemia, à epidemia, eu já manifestei uma enorme crítica a esse documento, não se ouviram na altura os profissionais e as ordens profissionais. Eu considero que isso foi um erro estratégico enorme. E o que é que aconteceu? Aquilo que, apesar de tudo, o nosso povo tem de mais extraordinário e que nos dá, essa sim, a confiança de que vamos sair vencedores desta enorme batalha, desta grande batalha que está aqui para durar. É que nós conseguimos entender-nos uns com os outros. Claro. Não é preciso haver nenhum decreto para que a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos consigam trabalhar com a Ordem dos Enfermeiros, os psicólogos. Um exemplo, nós montámos uma linha de apoio aos farmacêuticos, que é feita por farmacêuticos, sim, e agora também integra psicólogos, a partir já da próxima semana, porque também as nossas equipas na farmácia, nós temos 20 mil pessoas nas farmácias comunitárias, 9 mil são farmacêuticos, os outros são técnicos, com horários de 24 sobre 24 horas, com muita gente que nos aparece a pedir ajuda, obviamente, até porque, como disse o Sr. Bastonário, e é natural que assim aconteça, e é assim que tem que ser, os serviços clínicos têm que estar, coordenados e ao dispor daqueles que vão precisando de cuidados de saúde, e não temos só os portugueses com Covid, também temos os outros todos, e esses outros todos também fazem parte dos cerca de 1 milhão de pessoas que todos os dias nos procuram nas farmácias comunitárias
e também, naturalmente, os farmacêuticos hospitalares que estão coordenados com as equipas hospitalares e com as direções clínicas dos hospitais, naturalmente, também no abastecimento de medicamentos. E, portanto, sob esse ponto de vista, para a primeira intervenção, gostava só de dizer que a nossa mensagem de confiança é a confiança nos profissionais e que essas estratégias que hoje aqui ouvimos falar e que também normas que estão para sair há 4 ou 5 dias para reforçar aquilo que é o abastecimento de medicamentos à população portuguesa e que foram, portanto, acordados entre a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos, que saiam rapidamente dos gabinetes dos ministérios para que nós possamos, no terreno, com cobertura legal e não apenas com cobertura facial, fazer aquilo que temos a fazer pelos portugueses e pelas portuguesas. Se assim for, nós vamos vencer a batalha, porque estes soldados rasos, que somos nós somos os soldados rasos, realmente só precisam, de facto, de ter esta cobertura para ganhar esta guerra. Uma questão para os dois. Começo pelo Sr. Bastonário. Falou-se aqui que, de facto, faltava liderança ao país neste domínio. Sente que, de facto, essa liderança está abalada e que, de facto, os portugueses são um bocadinho vítimas de não haver em quem confiar, de não terem em quem confiar? Olha, Marina, essa pergunta é uma pergunta que é fácil de responder, mas que eu prefiro não responder. Porque, ao número de telefonemas que recebi hoje, se isto fosse público, era uma desgraça. Não é? É evidente que há falta de liderança. Para a liderança nesta matéria tem que ser de quem consegue ter um pensamento estratégico global sobre isto e transmitir confiança aos profissionais de saúde que vão estar a resolver, os tais soldados rasos que a professora Ana Paula Martins, mas que os especialistas em guerra biológica chamam os cavaleiros, que estão atrás. Isso é para tratar as pessoas, para impedir que as pessoas morram, para salvar as pessoas. E depois temos que ter os tais soldados rasos, entre aspas, cá fora, no campo de batalha, fazendo várias coisas diferentes. E isto é difícil de liderar. Eu percebo que isto não é uma situação normal. E percebo que, de repente, quem está nas estruturas de liderança não consiga entender bem isto. Mas há uma coisa que eu não percebo. É porque é que a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Enfermeiros, enfim, todas as ordens profissionais não foram ouvidas. Repare que hoje o Ministério da Saúde, felizmente, está a utilizar algumas das pessoas que a Ordem convocou para um gabinete de crise, que não foi falado há bocado, mas o gabinete de crise Covid-19 foi criado pela Ordem dos Médicos no princípio de fevereiro. O Filipe Frois lembra-se bem disso, ele é o coordenador do grupo, que é um grupo fantástico, que tem, obviamente, pessoas de referência que, neste momento, estão a colaborar diretamente com a Diretora-Geral de Saúde e com o Sr. Ministro da Saúde. Eu já os estou a perder do gabinete de crise, pois está a ver? Já estão aí por outro lado. Mas não são só eles, há muito mais. Há muito mais. Há as pessoas que, neste momento, estão a avaliar a possibilidade da produção de um ventilador em Portugal, novidade absoluta para si. Claro, a comunicação social ainda não sabe disto. Então, agora em que são também pessoas de referência que estão a tratar disso, já foram convocadas para o núcleo também do Ministério da Saúde. Portanto, ainda bem que fazem isto. Agora, o que é que aqui não funciona? Repare, a Ordem há muito tempo que fez várias sugestões. A partir do dia 2 de março começou a fazer sugestões. E as sugestões foram desde existir um financiamento próprio para os hospitais para terem autonomia, o que só vieram a ter alguma autonomia muito mais tarde. Sim. Passando por adiar tudo que fossem atos programados de consultas, cirurgias, exames complementares de diagnóstico em doentes que não fossem considerados prioritários ou urgentes. E mais um conjunto de coisas, como seja a eliminação de centenas ou milhares de pessoas colocarem um dedo num aparelho para registro de assiduidade, o que obviamente é uma fonte de infecção. E se você pensar bem, há um hospital que começou a fazer estas coisas todas antes dos outros. Foi. E esse hospital chama-se Centro Hospitalar Universitário de São João. Ou seja, pelo menos uma semana antes dos outros hospitais todos, avançou. Este hospital avançou porque tem um grande diretor. Há bocado, o Dr. Filipe Frois falou da Margarida Tavares, muito bem. O António Sarmento é um homem extraordinário, extraordinário mesmo. Está 24 sobre 24 horas de chamada para o Hospital de São João, vai lá às 3, 4, 5 da manhã, a hora que for preciso. Mas esqueceu-se
porque às vezes a gente não tem tempo para falar, Sim. que há liderança dentro do Hospital São João. E a liderança está corporizada pelo professor Fernando Araújo. E o professor Fernando Araújo tem feito muito por aquele hospital, muito por aqueles doentes. É neste momento, provavelmente, o hospital que tem mais doentes internados e tem sido, neste caso, uma referência, ou deve ser uma referência, para todos os outros O que hospitais. está a dizer é que Porque todos os outros hospitais... se os outros hospitais tiverem liderança, também conseguem controlar Se os mais. outros hospitais também têm a liderança, com Mas não certeza têm, que sim, mas porque, não têm, não é? porque às vezes é preciso avançar, isto é, quando nós estamos em determinados lugares e percebemos que quem está a liderar o processo não está a avançar eventualmente no caminho certo, nós temos que avançar. Ok. Porque é assim, em primeiro lugar está a vida das pessoas. E isto não é uma coisa, isto não é uma brincadeira, isto é uma coisa séria. Professora, a mesma pergunta, de facto, a questão aqui que se coloca em todo este processo é a falta de liderança na saúde, em Portugal e na saúde. Um comentário muito breve, eu partilho obviamente, porque já falámos sobre isto várias vezes, da opinião do bastonário da Ordem dos Médicos. Eu complementaria só, ou acrescentaria só algo que já foi dito pelo painel anterior. Vamos lá ver. Não é momento de nós nos atirarmos, desculpa a expressão, Sim. até porque este momento não é um momento, é um momento politicamente sensível para todos os portugueses e, portanto, não é agora a hora de nós apontarmos o dedo a este ou àquele. Mas é hora de dizermos, e de dizermos bem alto, que só chegámos a esta situação, não, obviamente, da pandemia, Não da pandemia, naturalmente, mas mas da reação mais lenta de algumas medidas. Eu acredito profundamente que também, porque essas lideranças de que estamos aqui a falar têm sido, eu vou-lhe chamar assim, desvitalizadas. Ou seja, as estruturas do Estado para a qual os portugueses pagam impostos, todos nós trabalhamos 12 meses por ano e 6 meses são para pagar impostos, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. O que é que nós estamos à espera? Aqui, como nos focos de Pedrógão, estamos à espera que o Estado português, seja qual for o partido que governa, não é isso que está agora aqui em causa, Sim. seja qual for o governo que está de serviço, que compreenda que as instituições, e agora estou a falar do Ministério da Saúde, mas podíamos ir para outras áreas de soberania, têm que dar resposta e têm que estar preparadas. E claro, como dizia o Dr. Filipe Frois, e muito bem, de estar preparadas para novas ameaças e para coisas que são desconhecidas. Claro. Porque, tal como também, falando aqui na estratégia militar, muitos dos inimigos que nós hoje temos são inimigos que conhecemos mal e que temos que nos habituar. Mas, tal como na estratégia militar, que o Sr. Bastonário foi buscar e que eu não resisto a utilizar a mesma simbologia, é preciso dizer que, para fazermos isso, temos que fazer aquilo que os militares sabem também fazer, que é adaptar, ter planos para conseguir adaptar exatamente às circunstâncias aquilo que são as respostas. E é nesse contexto que eu não posso deixar de dizer que aquilo que nós, ordens, e não só, outros players da saúde, temos vindo a dizer há vários anos, que até temos sido muito mal interpretados pelos governos e por alguns agentes políticos que acham que nós estamos a fazer política e que queremos, enfim, criar problemas e contenciosos e queremos destruir o Serviço Nacional de Saúde, quando dizemos que ele, ao não estar a ser fortalecido nos últimos anos, estamos a pôr em risco Portugal e os portugueses. O que nós queremos dizer é exatamente isto, é que realmente essas lideranças, a nossa Autoridade Nacional de Saúde, que é a Direção-Geral de Saúde e que tem que ter voz de comando nestas situações, está muito depauperada. Há muitos anos que não tem, de facto, os recursos que precisa. O Infarmed não tem os recursos que precisa. O Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge. E uma coisa muito importante, que o professor Sá Clarides fala muitas vezes e que eu não posso aqui deixar de recordar, que se chama inteligência colaborativa. A inteligência colaborativa é estarmos todos juntos e preparados e treinados, como dizia o professor Francisco Antunes, para quando as coisas chegam, sermos capazes de estar na linha da frente. Eu e o bastonário dos médicos, como são duas ordens, e também a bastonária dos enfermeiros, não está hoje aqui connosco, e os outros bastonários não estão hoje aqui, mas quase que podemos dizer que poderemos falar em nome de todos, nós entendemos-nos uns com os outros. E por essa razão, quando somos chamados ao combate, rapidamente resolvemos os problemas que temos para resolver. E, portanto, é esta inteligência colaborativa de uma sociedade, de um ecossistema e de uma comunidade que é a grande lição que esta pandemia tem que nos deixar.
E há uma coisa, Marina, que se eu depois ainda tiver tempo, terei que falar também das dificuldades que estamos a viver no abastecimento, que é muito importante falarmos sobre isto, e nos EPIs, nos equipamentos de proteção, que o Sr. Bastonário já falou, e que nós nas farmácias estamos numa situação extremamente... Pode falar já, Bastonária. Então eu vou já falar, depois passar, nós estamos, para eu finalizar, quero sei que dizer está com isto, tempo nós limitado. estamos numa situação muito difícil nas farmácias comunitárias, porque estamos a ficar sem máscaras, sem desinfetantes, para nos protegermos, sem luvas, e quero também dizer, porque vou dizer isto frontalmente, uma vez que até estamos... Não têm, como é que vão... Mas Vou falar dos se medicamentos. não têm, como é que vão depois Vou-lhe estar dizer. de portas abertas? Não, vou-lhe dizer, exatamente, a gente não quer é fechar as farmácias, e esta questão de podermos atender pelo postigo, que hoje podemos, e já há farmácias a fazê-lo, não resolve todas as situações, porque há zonas do país, primeiro que não há postigo, e nós temos sido muito inventivos, temos os acrílicos, enfim, temos uma série, os portugueses sabem, de materiais de segurança, mas a questão não é essa, é que o nosso foco agora é dispensar medicamentos. Nós temos é que fazer chegar medicamentos à população. Já vamos falar da questão do abastecimento. Mas nós temos outras coisas que chegam todos os dias que não podemos tratar pelo postigo. E para isso precisamos de ter máscaras e precisamos de ter luvas. E eu posso lhe dizer qual é a resposta que as autoridades, não vou dizer quais, para não criar nenhuma situação Complicada. sensível. Sensível. Quais são as respostas que as autoridades dão aos nossos profissionais quando eles escrevem e-mails, ainda hoje vários e-mails, a pedir, por favor, não se esqueçam de nós também precisamos de máscaras. Qual é a resposta? A resposta é, peçam à ordem dos farmacêuticos. Pronto, Pois, agora podemos falar... Como é que se resolve essa situação? Não, como se resolve, Marina, é o seguinte, é que o Governo está a comprar máscaras, portanto, está a comprar EPIs, vários materiais de proteção, para o Serviço Nacional de Saúde e não vai poder esquecer-se que as farmácias comunitárias prestam um serviço público. Se não estão na Lei de Bases da Saúde, a mim pouco me importa. O que me importa é que neste momento é através das farmácias que nós abastecemos os medicamentos. E se queremos continuar a abastecer medicamentos, também já lá vamos, temos medicamentos para abastecer, nós temos que ter proteção. E, portanto, quando os 2 milhões de máscaras aparecerem e as outras tantas coisas, as farmácias comunitárias vão ter que ser contempladas, sob pena de podermos ter que fechar algumas. Esta é a primeira, não é uma mensagem, este é um facto. Outro facto, que é o seguinte, eu e o Sr. Bastonário dos Médicos temos trabalhado imenso com os nossos colegas no sentido de garantir que médicos e farmacêuticos em articulação, respeitando aquilo que são as fronteiras profissionais de quem prescreve e de quem dispensa, os farmacêuticos não são médicos, são farmacêuticos, e são os médicos que prescrevem, e, portanto, independentemente do modelo que hoje temos legislativo e que é para manter, obviamente, nós estamos numa fase crítica e nessa fase crítica nós precisamos de renovar terapêutica a doentes que não têm, que vêm sem receita, que neste momento não conseguem. Crónicos, etc. E nós temos normas que hão de sair, achávamos que ia sair hoje, mas ainda não saíram, pronto, mas hão de sair, estão para sair há 3 dias, mas nós também tivemos que conversar uns com os outros, portanto amanhã com certeza que vão sair, que claramente garantem que os portugueses podem, mesmo sem receita e de acordo com os médicos, levantar a medicação. Depois temos situações que já estão a acontecer de algumas falhas de medicamentos em que temos que substituir uns pelos outros e com o acordo dos médicos temos que o conseguir fazer para as pessoas não ficarem sem medicação. E a última mensagem, porque penso que não posso ter mais tempo, é nós todos, médicos, farmacêuticos e sobretudo os cidadãos, têm de compreender que temos que proteger a cadeia do medicamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, além de muitas matérias-primas virem da Ásia, nós também temos nas fábricas da Europa, nós fomos perdendo soberania, não foi só em Portugal que perdemos soberania, nós perdemos soberania na Europa em relação à produção de medicamentos. E as fábricas que existem na Europa, em Espanha, em Itália, em França, na Alemanha, elas próprias estão com dificuldades. E as nossas, obviamente, também. E, portanto, neste contexto em que estamos, é muito importante que os portugueses compreendam os seus médicos e os seus farmacêuticos quando nós lhes dissermos, e devem ter confiança em nós, porque nós já mostramos que estamos a olhar para os assuntos cada minuto que passa de todos os dias, com as autoridades em articulação, que não podemos dispensar tudo o que às vezes as famílias que vêm ter connosco querem. Temos que ser rigorosos e temos que pensar numa coisa muito importante que o povo português sempre teve.
Está na Constituição e que nós somos assim. Solidariedade. O Sr. Bastonário há pouco falou da quantidade de telefonemas que recebe, eu não, mas ele recebe muitos, de pessoas a querer oferecer, a querer ajudar. E é isso que nós temos que pensar. Além destas ofertas, que nós temos que abraçar e acarinhar, temos também que abraçar outra solidariedade. Qual é essa solidariedade? É a solidariedade de não querer tudo para nós e perceber que temos que partilhar os medicamentos que temos disponíveis com todos, sobretudo com os mais idosos, os mais frágeis, aqueles que têm mais dificuldade em sair de casa e que precisam de ter mais, digamos, segurança de que não lhes vai faltar a medicação. Última questão, Bastonário. A posição do professor Marcelo Rebelo de Sousa ao decretar, ou pelo menos dar a ideia de que, de facto, teríamos de avançar para um estado de emergência, foi a posição correta? Sim, eu acho que o estado de emergência era absolutamente essencial. Eu diria que se calhar até... É que a posição dos portugueses dividiu-se muito sobre essa questão. Pois Havia é capaz. Eu não sei qual é a posição dos portugueses, mas sei qual é a posição das pessoas que estão informadas sobre o que é que pode acontecer. Repare, nós temos que... Porque são as pessoas que vão ter que tratar dos portugueses, não é? Se perguntar aos médicos todos, se calhar a votação, a tal percentagem, é capaz de ser bastante diferente da dos portugueses. Sabe que os portugueses, neste contexto todo, durante este tempo foram... A informação não foi uma informação correta. Isto é evidente que nós temos que passar uma informação de tranquilidade às pessoas. Eu próprio o fiz e toda a gente o fez. Mas não podemos escamotear às pessoas que nos estão a ouvir todos os dias, em qualquer sítio, nas televisões, nas rádios, seja onde for, que esta situação é uma situação que em si mesma encerra uma grande gravidade. Encerra uma grande gravidade pela infecção que tem uma mortalidade que não é desprezível, é uma mortalidade bem acima daquela da gripe sazonal, contrariamente ao que disse o diretor ou o coordenador do Conselho Nacional para a Saúde Pública, que eu não sei como é que ainda existe, mas enfim, mas hei de tentar perceber isso melhor, que é para entender um bocado destas coisas, não é? Porque não se pode dizer uma coisa que não é verdade publicamente num órgão com esta responsabilidade. Mas enfim, isto... pronto, essas coisas... Vai ficar para discutir a posteriori também. Não vai ficar para discutir, sabe? Nós em Portugal temos que mudar a forma como se faz a epidemiologia. Sabe que os epidemiologistas de hoje e de futuro são aqueles que estão nos locais em que as coisas estão a acontecer. A epidemiologia à distância, atrás de um computador, não funciona bem hoje. Não é? Hoje é preciso acompanhar as coisas. E agora, isto aqui, estou-lhe a dizer isto já acontece nos outros países. Os países que estão habituados a estas coisas, os epidemiologistas estão lá. Vão lá, quer dizer, e não fazem coisas... Esse é, se calhar, o problema das instituições em Portugal. E não fazem coisas no passado, até porque nós aqui... Muitas instituições. Nós, nesta questão, tivemos, obviamente, uma evidência científica grande, que existe, que é aquela que está a acontecer nos outros países. Nós verificamos o que é que Macau fez para controlar a doença, verificamos o que é que a Coreia do Sul fez, o que é que fez a própria China depois da bomba atómica, salvo seja, lhe ter caído em cima, como é que eles se organizaram, o que é que fizeram para conter a infecção, num país que tem uma população imensa, e por aí fora. Portanto, é possível perceber o que é que vale a pena fazer para conter a infecção. Portanto, não é preciso inventar, não é preciso haver artigos científicos publicados. Existe a evidência atual, prática. Respondendo à sua pergunta, acho que o Sr. Presidente da República tomou uma boa atitude, ou se quiser, os Conselheiros de Estado tomaram uma boa atitude. Vamos ver se a Assembleia da República, que eu penso que ainda já aprovou. Acho que isso é um sinal de bom senso e deixe-me rematar esta coisa final, que é assim. Nós temos, de facto, profissionais de excelência. É verdade. Não é só os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, enfim, e todos os outros. Nós até temos algumas profissões que têm um desenvolvimento muito especial em Portugal, como é o caso dos nutricionistas. Portugal é um dos raros países do mundo que tem uma ordem dos nutricionistas, estão muito bem organizados, têm uma formação muito boa, quer dizer, portanto, nós temos aqui, de facto, uma formação de grande qualidade, psicólogos, etc. Não é? E temos gente capaz de liderar estas pessoas. Eu estou a falar nos hospitais, estou a falar nos serviços, estou a falar nos centros de saúde, etc. Não é? E, portanto, nós temos é que ouvir mais estas pessoas. Porque se nós ouvirmos mais as pessoas, e este é um sinal para o poder político de uma forma geral, não é apenas para o Governo, repare. Claro. O Governo, nós neste momento temos de estar todos solidários com o Governo. E o Primeiro-Ministro tomou algumas decisões importantes. Por exemplo, quando o Primeiro-Ministro tomou
uma decisão contrária àquilo que estava a ser sugerido pelo Conselho Nacional de Saúde Pública, é evidente que ele tomou a decisão certa. Quem estava a sugerir uma coisa errada, na minha opinião, Sim. era o Conselho Nacional de Saúde Pública. Sim. E, portanto, na prática, o Governo, enfim, pronto, com algum atraso, é evidente nas medidas, as medidas deviam ter sido mais rápidas. Esse é o grande problema, esse foi o grande problema. Mas eu acho que neste momento nós temos de facto que estar todos unidos em termos, em torno da Diretora-Geral de Saúde, que eu acho que tem muito pouco apoio. Eu vejo-a muito sozinha, muito abatida, quer dizer, acho que lhe falta ali gente para ajudar na própria Direção-Geral de Saúde e em torno do Governo, porque eu acho que se nós estivermos todos unidos, obviamente que ainda estamos a tempo de minorar as consequências, embora esta subida da curva vai ser difícil de ser parada, para conseguirmos o tal planalto que há bocado o Dr. António Diniz apresentou, não é? Já vai ser difícil, mas vamos tentar. Assim, nós temos que tentar até ao fim fazer isso, mesmo com medidas mais restritivas, e acho que neste momento o importante é a união entre todos os portugueses, porque, como disse a professora Ana Paula Martins, e muito bem, o sucesso que nós garantidamente vamos ter, eu tenho a certeza que nós vamos ultrapassar esta situação da melhor maneira, não tenho dúvidas sobre isso, e cá estaremos todos para ajudar, mas o sucesso desta batalha depende de todos e de cada um de nós. Claro. Ou seja, não depende só dos profissionais de saúde, não depende só dos políticos, não depende só das instituições, depende de todos os cidadãos. E os cidadãos o que têm que fazer neste momento é uma coisa muito simples. Isolamento social, indicado, e lavar bem as mãozinhas, quando descerem para a prega do cotovelo. Quer dizer, há aqui as regras básicas que a Direção-Geral de Saúde básicas. Estas regras básicas, professora, juntamente com as normas que foram aqui apresentadas e com a determinação avançada pelo Presidente da República, pode fazer a diferença ainda ou não? Eu acredito que sim. Acredito, tal como os colegas que nos antecederam e como o nosso bastonário da Ordem dos Médicos aqui disse, eu acredito que sim, eu acredito profundamente, e não é um otimismo pouco esclarecido, é um otimismo realista que nós vamos conseguir. Tal como disse o Sr. bastonário, assim, os portugueses e as portuguesas sejam capazes, como já nos mostraram ao longo de mais de 800 anos de história, que são capazes de não desistir e de fazer e de cumprir as normas que estão já há algum tempo indicadas e que agora, com este estado de emergência, não temos dúvidas nenhumas que vão ser intensificadas. E juntos faremos claramente o sucesso nesta guerra, que é uma guerra, de facto, que para nós é completamente diferente daquelas que estivemos, pelo menos nos últimos anos, habituados a combater, como dizia o professor Francisco Antunes, com os recursos que hoje temos. Muito obrigada, bastonária. Muito obrigado, bastonário. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam e esperemos que este otimismo deixado pela professora Ana Paula Martins seja aquele que vamos viver no futuro. Muito obrigada a todos.